E esse cara apareceu no Movimento Popular de Arte, né? Ele veio ele tinha feito um curso de teatro no Teatro Núcleo, né? Perto de São Miguel já. E onde eles deram cursos, né? Apresentavam shows, peças de teatro, enfim, né? E nós montamos um grupo de teatro chamado Periferida, né? Juntos, não só nós dois, claro, com muito mais gente, né? Esse cara, ele é um baita de um poeta, né? Um poeta assim aprendeu a fazer música, é um grande ator, né? É um grande dramaturgo, né? Escreve para teatro, é um grande contista, enfim, né? Diretor de teatro, é um dos caras mais geniais que eu conheci na minha vida, né? E eu estou falando isso seríssimo mesmo, né? Esse cara é um dos caras mais geniais que eu conheci na minha vida, né? Esse cara está lançando um livro, né, de crônicas, né? Que é esse aqui, ó, Moço, né? Histórias de um motorista de aplicativo, né? Então, é um livro de crônicas, de contos, né? E eu estou muito feliz, né? Eu estou super contente, emocionado de estar no Sarau da Casa Amarela lançando um livro de Artênio Fonseca. Salve, Artênio! Obrigado, rapaz. Que alegria, você não sabe a alegria que nós temos aqui, assim, né? O pessoal da Casa Amarela conhece menos você, né? Porque... Aí, então, rapaz, como é que tá? Conta aí as coisas, velho. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Queria dar um abraço em todo mundo que está aí participando com a gente. E dizer que na verdade eu fui algumas vezes só, porque como você sabe, eu tive um problema de transtorno do pânico e esse negócio volta e meia ele volta, né? E o que aconteceu é que no período que vocês estavam aí inaugurando, até a Sueli me contou sobre a Casa Amarela, eu estava recluso, eu fiquei 5 anos sem vir em São Paulo, trabalhando como louco, né? E antes de tudo eu queria agradecer demais mesmo pelas suas palavras, por você sabe quanto eu gosto de você e da força que tem a nossa amizade. E, bom, esse trabalho é um projeto que começou a questão de uns 3 anos atrás, mais ou menos. E eu estava lá no sítio, um sítio que eu tenho aqui em Santa Isabel, né? Meio recluso lá, escrevendo por chuva, então eu escrevia lá não tenho acesso à internet, né? Então eu escrevia e segundas-feiras ia postar numa lan house que tem lá. Toda segunda-feira eu fazia isso. Só que você está, de certa maneira, recluso, daqui a pouco o seu repertório ele começa a michar, né? E aí um dia conversando com um querido amigo, uma pessoa que me socorre em todas as minhas demandas, meu cunhado Rock, e conversando com ele falou: rapaz, você precisa conhecer o Uber. Eu nem sabia o que era isso, rapaz, você precisa conhecer o Uber, não sei o que e tal. E aí quando ele me contou mais ou menos o que era, meu olho estalou, né, cara, porque eu já vi ali a possibilidade de milhões e milhões de histórias, né? E como você sabe, eu sou louco por histórias, né? Sou louco por histórias e tal, e minha vida é contar história, é inventar história, é pegar a história dos outros e modificar, enfim. E aí vi nisso uma oportunidade, né? E aí começamos a tomar as providências para fazer isso, demorou mais ou menos 1 ano para a coisa começar. Então eu fui para a rua exatamente com essa ideia de conversar com as pessoas e coletar histórias, né? E a ideia inicial era fazer um livro só, né, publicar um livro só, mas aí depois, foi até aí na Casa Amarela que eu estive aí, no lançamento do livro do Gilbertinho, do grande Gilberto Nascimento,
E aí conversando com ele, porque eu tinha a ideia de fazer um projeto assim, meio ficção, meio crônicas e com uma parte jornalística e tal. E aí conversando com o Gilberto, enfim, o Gilberto acabou me demovendo da ideia de não fazer a parte jornalística, fazer só a coisa das histórias. Depois que seria um livro só, com mais ou menos umas 80 histórias. Só que aí com essa história da pandemia, essa coisa toda, a coisa começou a ficar muito esquisita, né? E nós optamos por fazer uma série, né? Então o que você está vendo aí hoje é o primeiro de uma série, provavelmente de 5 livros, em que a gente vai contar essas histórias que as pessoas nos contam num carro de aplicativo, né? Que é muito interessante, porque as pessoas entram, não sei se vocês sabem disso, mas a pessoa entra num carro de aplicativo e a possibilidade de ela ver a gente novamente, ver o motorista novamente, é perto de zero. E vice-versa, né? Eu também nunca mais vou ver aquela pessoa. Então é uma coisa absolutamente anônima, tanto por um lado quanto para outra, e a pessoa se sente segura em falar. Se ela tem que falar, ela conta mesmo as histórias dela, né? E aí a gente começou nessa brincadeira e foi adorável, está sendo adorável. Hoje mesmo saí cedo, coletei uma história maravilhosa de uma criança. E nessa brincadeira nós íamos fazer 10 mil viagens, né? E no fim estamos aí em torno de 12 mil, 13 mil viagens e sei lá se a coisa vai parar, né? O negócio agora só Deus sabe para onde vai esse negócio aí. É mais ou menos isso. Que legal, né? Eu li o livro aqui, né, rapaz? Sei. Que eu recebi. Obrigado. Ontem, né? Pô, histórias deliciosas. Você é um contador de história mesmo, né, cara? Você sabe que esse negócio do contador de história, fazendo um parênteses, você que é responsável por isso, viu, Akira? Porque eu há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, eu comecei a escrever uns contos, né? E aí levei para alguma... ainda era na época de escrever na máquina de escrever, só para você ter uma ideia quanto tempo faz isso, né? Aí tirei algumas xerocópias, algumas cópias e dei para algumas pessoas ler, eram 17 contos, né? E aí dei para algumas pessoas ler, eu me lembro que fui à tua casa, né? E aí entreguei para você, Sueli, para ver a opinião de vocês, né? E aí, num determinado momento da conversa, você falou, porra, cara, você é um puta contador de história, né? E a partir daí me assumi como contador de histórias. Aí tudo que eu faço hoje em dia, inclusive os poemas, a maioria das canções, ele vem mais ou menos com essa ideia, né? Acabei assumindo mesmo. Você sabe que esse lado do contador de história seu, já tinha, né, naquela época lá, quando a gente fazia o grupo de teatro, quando você escreveu aquele texto, né, aquela peça, que aliás foi um puta do sucesso, né? O Soldado de Jesus, né? Que é a história assim, do cara da repressão, né? Da repressão, memórias do cara, né? Ali era um monte de histórias assim, de historiazinhas enfileiradas assim, né? Das lembranças do cara. E era um monólogo. Puxa vida, que eu sou de Minas Gerais, lá daquela região lá de Governador Valadares, né? E eu sou de um vilarejo muito pequeno chamado Poaia, né? E eu até os 12 anos, foi quando eu vim para São Paulo, eu estudava numa escola que era assim, era primeira, segunda, terça e quarta série da mesma. E só que essa escola, eles tinham uma coisa muito interessante, que assim, tinha acho que 3 ou 4 salas, e cada sala tinha um patrono. E era um escritor o patrono. Então, por exemplo, um ano seria Olavo Bilac, né? Aquela sala. Aí o ano inteiro a gente sabia tudo de Olavo Bilac, as crianças, né? E como nós não tínhamos, a única coisa que tinha lá era rádio, não tinha TV, não tinha nada, a tradição oral de histórias na nossa turma lá, na nossa família, era absurdo. Meu pai é um contador de história absurdo e tal. E aí depois, quando eu vim para São Paulo, eu conheci o Padre Grilo, que fazia também
todo um projeto de contação de histórias aí na coisa, então eu meio que cresci nesse universo. Eu vi aqui, que uma curiosidade, né? Quem ia fazer o prefácio desse livro ao saudoso João Acaiabe, né? Essa figura a arte na cultura brasileira, né? Uhum. E aqui eu vejo assim que ele foi atingido no meio do projeto assim, de escrever o prefácio de seu livro, né? Pelo lance aí da pandemia aí, né? Do Covid. Da Covid, ele foi. Estou vendo aqui que quem fez acabou fazendo um prefácio foi a filha dele, né? Thaís Damasio. Thaís Acaiabe, Inclusive eu vim passar o nome dela, e eu acho que ela está... Aí, já figura. Oi, Thaís. Beijo, minha querida. Ela tá lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Uma saudade do João Acaiabe, rapaz. A Suíte Kimura, né? A minha irmã também, a Célia, fizeram um projeto popular aqui, né? Eu dirigi o Acaiabe no espetáculo chamado Muro de Arrimo, né? Do Carlos Queiroz Teles, né? Isso também. Foi. Nós tínhamos uma relação assim muito intensa, né? Muito próxima, de dia a dia mesmo. E o Acaiabe, acho que ele nunca escreveu uma linha, né? Quando eu falei para ele, olha, você vai escrever isso aqui, eu nem perguntei se ele queria, eu já dei uma ordem. Ele tremeu na base, falou que não sabia, que foi uma outra pessoa, falou, não tem que ser você e tal. E aí o livro até demorou um pouco mais por causa disso, porque ele ficou me cozinhando, me enrolando uns 15 dias, e aí um dia me ligou e falou assim, vou fazer. E vou fazer e quero mais, porque esse livro vai sair uma editora que é a parte do audiobook. E falou, vou fazer e quero fazer o audiobook. Quero gravar o audiobook. Falei, pra mim vai ser uma honra, né? Fiz cabelo e barba nessa brincadeira aí. Né? E aí, nada do Acaiabe me mandar o texto, o tempo passando, nada. E um dia a Thaís fala comigo e me deu a notícia, rapaz. Foi um negócio, gosto nem de lembrar, porque foi tipo assim, me deu a notícia de manhã, falei com a Rosana, nossa amiga Rosana Crispim, que estava lá na Itália, comuniquei a ela, porque também fez parte da nossa história. E aí, quando foi tipo 10 horas da noite, porra da doença já tinha levado meu grande amigo. E aí não restou. Aí eu chamei a Thaís, depois esperei passar o luto, um pouco do luto, chamei a Thaís, falei, Thaís, é assim, assado. Ele já tinha falado com ela, e para minha surpresa, descobri que ela também está escrevendo, não quer publicar, mas é uma grande escritora, uma pessoa, enfim, e acabou ficando tudo em família, tudo em casa. E, na verdade, o grande público conhece o Acaiabe, né? O grande ator que ele era, o grande cara de teatro, né? Mas muito pouca gente conhece o outro lado, né? O Acaiabe, assim, dos projetos sociais, dos projetos comunitários, né? Ele amassava o barro mesmo aí por esse Brasil. Amassava. Passar para os covardes, porque faz uns anos que a gente não se vê, se a gente ficar aqui não vamos até amanhã. Fala, Escobar, como é que você tá, meu velho?
Conte a minha história. Pra você eu abro meu coração. Provavelmente nunca mais a gente vai se ver. Oh moça, minhas histórias são fatos reais. Nas voltas que essa vida dá, sobre a escolta do anonimato, hiato que liga grandes histórias de vida a glórias e vitórias despercebidas. Nas suas idas e vindas, ó moço, o poço de becos sem saída e a riqueza mal distribuída. Esta cidade, ó moça, é feita de belezas e sonhos reais, da crueldade de oportunidades desiguais. Oh moça, minhas histórias são fatos reais. Nas voltas que essa vida dá, sobre a escolta do anonimato,